Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu dia, o seu feriado. Que seja maravilhoso, que você tenha momentos muito felizes com a sua família, agradáveis, uma programação em família, que seja muito bom. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre você e os seus. Eu abençoo a sua vida, a sua família. E que esse dia seja um dia de bênção. Em nome de Jesus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Olha, por favor, entenda isso. Eu estou pregando isso faz dias. Eu percebo o Espírito Santo batendo, batendo, batendo. Ei, coloca força. Esforça-te, tem bom ânimo. Você quer mais? Coloca força onde você sabe que deve colocar. Coloca força em me buscar. Coloca força em fazer a minha vontade. Coloca força onde você sabe muito bem que deve colocar. Coloca força desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Você quer viver o poder de Deus? Creia. E coloca a força em fazer aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para sua vida. Vai pegar o que é seu. Se aposta do que Deus já entregou a você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Se apossa do que Deus já entregou. Haja, rompa, pare de cair, pensando e não fazendo o que deve ser feito. Não deixa nada te parar, te travar. Não se acomode. Em nome de Jesus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se você quer coisas maiores, você tem que romper essas coisinhas que estão aí. Se você quer ir para lugares maiores, você tem que parar de tropeçar em terreno seguro, em coisas mínimas. Em nome de Jesus. Isso tem que entrar. Eu percebo o Espírito Santo batendo. Ele está falando, eu tenho mais. Mas vai. Coragem. Vai. Coragem. Faça o que deve ser feito. Você precisa romper, você precisa dar os passos que até hoje, de fé que até hoje, você não deu. Vai. Em nome de Jesus, vá. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reino a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Você tem sido um grande apoio para o reino de Deus? Um grande apoio para pessoas? Um grande apoio para levar coisas a crescerem, a expandirem? Você tem sido? Você tem participado de algo grande? Porque esses caras aqui participaram de algo muito grande. Eles decidiram, quando você lê, você vê que eles decidiram ir para Davi, ajudar Davi, apoiar Davi, para que o reino se estendesse.
para que a obra de Deus pudesse ser feita. O Senhor prometeu e eles cooperaram. Agora tem gente que não é apoio nenhum, tem gente que é atrapalho. Tem gente que é um peso. Atrapalha, não ajuda, não contribui. E depois diz que quer muito. Mas é um peso. Não ajuda. Você nunca pode contar com a pessoa. Ela sempre tem um problema. Tudo está difícil, tudo é difícil. Ela não faz favor para ninguém. Ela não é generosa com ninguém. E depois reclama, pergunta por que a vida dela não vai. Ela não é liberal. Tem gente que não é liberal. Tem gente que não dizima, não oferta, não ajuda nada na obra, não ajuda ninguém. Se puder tirar, tira. E depois pergunta por que está tão infeliz. Porque é egoísta. É egoísta. O generoso prospera. Dá e ser-vos a dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada, vai voltar. Quanto mais você planta, mais você colhe. Tudo que você planta é o que você vai colher. Aí não planta uma boa semente, está esperando colher o quê? Eu me lembro de uma mulher que ela testemunhou que ela era tão infeliz, tão infeliz. E ela vivia perguntando por que ela era tão infeliz, até que um dia ela encontrou o programa e o programa foi todo falando sobre pessoas egoístas. Gente egoísta, é infeliz, gente só pensa em si mesmo. Aquilo foi um choque para ela. Porque ela não conseguia ver, ela disse que ela era tão cega que ela não via. Mas aí Deus foi abrindo a mente dela. Ela não ajudava os pais em nada. Em nada. Numa situação que a mãe dela ficou enferma, quem é que foi ajudar? A nora. A nora foi ajudar a cuidar da mãe dela. Ela que era filha, não foi. Ah, porque eu tenho meus problemas, porque eu tenho meus problemas, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não queria saber, egoísta. E ela disse, eu vivia falando que eu tinha problema e meus problemas só aumentavam. E que eu não tinha tempo. Não tenho tempo, não dá. Aí eu tenho filho para cuidar. Aí eu tenho casa para cuidar. A nora, a cunhada, também tinha. E foi lá. Foi. E já tinha quem que indicou, já tinha indicado, na verdade, o programa Mudança de Vida para ela? A cunhada. Então, assim, e ela fechada, até que um dia ela se rendeu. Aquela vida que não ia, não progredia, infeliz, insatisfeita. Mas ela foi entendendo. Se precisasse dela, ela não ajudava ninguém, não apoiava ninguém, não tinha tempo para fazer nada por ninguém, não contribuía com nada. Aquele tipo de gente que ela disse que ela era tão cega, tão egoísta, preguiçosa, que ela ia na casa da mãe dela, ela terminava de comer, ela não tirava o prato. A mãe ia tirando, a cunhada, né? Ia todo mundo arrumando, até os irmãos, ela não tirava o prato. E assim, os filhos dela faziam bagunça na casa dos outros, na casa da mãe, por exemplo. Ela via a cunhada dela arrumando até a bagunça dos filhos dela e ela mesma arrumava. Porque ela não tinha cuidado com as coisas dos outros. E ela disse, eu não tinha cuidado com as coisas dos outros, as minhas coisas viviam quebrando. Eu não tinha cuidado com nada dos outros. Eu não me importava com a vida dos outros, não me importava com as coisas dos outros.
Nada. Bispo, eu era essa pessoa, ela contou, que não cuidava direito do alheio, né, do que é das pessoas. Não estava nem aí, não ajudava ninguém, não contribuía. E eu era uma pessoa vazia, infeliz, pesada, e eu percebia que eu era um peso na vida das pessoas. Eu percebia. E aquilo me deixava com mais raiva ainda, como que eu estava sendo rejeitada. Mas hoje, ela disse, eu entendo que era difícil mesmo. Hoje eu vejo a pessoa que eu era, eu tenho vergonha. Ela disse, hoje eu tenho vergonha. E hoje a minha vida é romper, eu quero romper. Graças a Deus, ela disse, eu não sou mais essa pessoa egoísta, eu agora penso no outro, eu ajudo, eu cuido dos meus pais, eu cuido da minha mãe, eu ajudo, eu quero apoiar. Eu mudei. E à medida que eu fui mudando, que eu comecei a plantar uma boa semente, a minha vida mudou. A minha vida se tornou outra. Hoje, eu faço questão de estar ali, ó, encabeçando, contribuindo, apoiando. Eu não aceito mais na minha vida egoísmo, preguiça. Eu não aceito isso mais. Ela disse, eu não gosto de lembrar daquele tempo em que eu era uma pessoa que só pensava em mim, uma pessoa insuportável. Então, você tem que colocar força no lugar certo. Você tem que vencer coisas que talvez estão aí, ó, impedindo a sua vida de avançar, e você não vê. Você não vê que... Não, mas não é isso. Sim, a maneira como você cuida das coisas dos outros, a maneira como você age com as pessoas. Se você não tem respeito pela vida das pessoas, não tem respeito pelas coisas das pessoas, você não ajuda ninguém, não apoia ninguém, não quer nem saber. Me ajudem. Porque ela disse que ela era assim. Se acontecia alguma coisa com ela, ela queria ajuda. Nossa, mas ninguém me ajuda. Cobrava da mãe dela. Ela disse, eu descobri que eu não era uma boa filha. E eu cobrava. Eu queria que a minha mãe me ajudasse com as crianças. Mas eu não ajudava em nada, ninguém. Ninguém. E ela disse, o tempo em que eu vivi desse jeito foi um tempo terrível, porque eu não fui feliz. E eu só me tornei uma pessoa feliz, realizada, encontrei a paz, quando eu realmente coloquei Jesus no centro, me apoiei nele, fui aprendendo e trabalhando todas essas situações aí que eu, com uma cegueira danada, não via. Em nome de Jesus. Você contribui? Você é um apoio? Você é um apoio para o seu cônjuge? Você é um apoio para os seus pais? Você é um apoio na igreja? Você é um apoio na vida das pessoas? Você é aquele tipo de gente que todo mundo pode contar? Porque você é um apoio? É uma pessoa que está ali sempre pronta para contribuir, para plantar uma boa semente? Porque talvez está aí. O Senhor está mostrando para você. Ei, você precisa mudar, você precisa romper. Está na hora de você realmente deixar tudo isso, porque viver assim é estragar com a vida. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado
a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Ai, que delícia participar de algo grande, de um projeto de Deus. É uma delícia. Quantos que contam para mim, que falam, bispa, depois que eu abracei as causas certas, a minha vida explodiu. Depois que eu passei a colocar força no lugar certo. Depois que eu passei a me apossar das coisas que Deus, das promessas, eu passei a viver. Depois que eu parei de tropeçar em coisinhas, de me cansar tão fácil, eu comecei a cavalgar nos altos da terra. Esta é a lista dele, Jabezão, Raquemonita, chefe dos oficiais. Foi ele quem, empunhando sua lança, matou 300 homens numa batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aiô, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. E eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Você viu isso aqui? Que o exército, você viu aqui, ó? As tropas israelitas fugiram dos filisteus. Mas Eleazar ficou junto com Davi aqui, ó, na plantação de cevada. Todo mundo fugiu, mas ele ficou, Eleazar ficou. Aqui, ó, o Jabezão, ele matou 300 homens numa mesma batalha. Sozinho ele não fugiu, ele enfrentou. O Eleazar ficou na plantação de cevada enquanto todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. Olha que coisa triste. Diante do desafio, todo mundo fugiu. Mas esse ficou. Aí você vê por que eles estão entre os 3 principais. Fizeram história. Fizeram a diferença. Mas porque enquanto tinha um monte fugindo, eles colocaram força e ficaram no lugar certo. E defenderam o que eles tinham que defender. Ficaram com a pessoa certa, ficaram com Davi. Fizeram o que funciona. E esse aqui, ó. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é a pé da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera que trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. E sabe o que aconteceu? Esses 3 arriscaram a vida e foram lá, naquele poço, pegar água para Davi. Botaram força, arriscaram a vida para abençoar, para beneficiar, para satisfazer um desejo do rei. Você tem colocado força para satisfazer a vontade de Deus? Você tem arriscado para agradar a Deus? Não é por acaso que esses estão entre os 3 do batalhão dos 30, os 3 que se destacaram ainda mais entre os 30. Tem gente que se destaca, mas não é, ó, com estalar de dedos. São pessoas que agem a fé, que fazem o que ninguém está fazendo. Gente que rompe. Gente que tem disposição para ir lá e botar força onde é preciso. Gente que faz o que é preciso, não fica escolhendo. Vai e faz o que é preciso.
defende o que precisa defender, apoia o que precisa apoiar, está do lado certo da vida. Não recua, não se acovarda. E faz tudo o que precisa ser feito para agradar a Deus. Essas pessoas vão longe. Você quer ir longe? Coloca força. O reino de Deus ganha força. Os que usam de força se apoderam dele. Coloca força no lugar certo, para agradar a Deus, para honrar a Deus. Coloca força. Se levanta. Honra a palavra. Em nome de Jesus. Faça o que é preciso, não é o que é fácil. Quem só faz o que é fácil permanece fraco. Esforça-te, tem bom ânimo. O reino de Deus ganha força. Os que usam de força se apoderam dele. Você quer muito? Você quer ir longe? Faça o que ninguém está fazendo. Faça a diferença. Rompa definitivamente. Arrisca na fé. Dá passos de fé. Em nome de Jesus. Vamos? Deus tem muito com você. E Ele quer que você termine esse ano como o melhor da sua vida. Mas é preciso levantar e agir a fé. Colocar a fé lá onde você nunca colocou. Fazer o que você até hoje não fez. E você vai ter graça, você vai ter ajuda de Deus. E você vai ter realização. E você vai para lugares altos. E você vai ter progresso. Você vai avançar. Deus está pronto a te ajudar. Ele está te motivando, te encorajando. Vai. Coloca força. Se apodera. Vai. Eu vou te ajudar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. Toca profundamente os corações. Que essa palavra tenha mexido, sacudido essa pessoa. Que ela esteja vendo, entendendo e se posicionando. O Senhor tem muito com ela, o Senhor quer fazer, mas ela tem que cooperar. E eu peço graça, dá graça a ela, dá entendimento, dá visão, dá clareza. Porque, Senhor, eu era cego, mas agora eu vejo. Quando eu passo a ver, eu agora posso agir naquilo que ela veja e haja em tudo que é preciso. E ela vai ver a diferença na vida dela. O Senhor tem muito com ela, quer que ela termine esse ano como o melhor da vida dela, quer confiar coisas maiores nas mãos dela, mas ela precisa fazer aquilo que cabe a ela. Abençoa o teu povo em todo lugar, lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo que foi colocado para receber oração e tomo posse de mudanças, de definições, de transformações, de restaurações, de restituições. Eu tomo posse, Senhor, de mudanças, que as escamas caiam, que o agravo dos ouvidos seja tirado, que essas vendas sejam retiradas, que a mente dela seja renovada, que ela veja claramente, entenda e haja nos pontos que são necessários, nas áreas que são necessárias, que ela receba graça para mudar, que ela receba graça para enfrentar, que ela tome posse do espírito de coragem, para agir onde for necessário, para enfrentar o que for necessário. Eu abençoo, Senhor, cada um que está orando comigo e tomo posse de um novo tempo em nome de Jesus. Que ela esteja fazendo uma risca no chão e dizendo que a partir de hoje vai ser diferente. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente sábia, inteligente, produtiva, empreendedora, um celeiro de boas ideias para o nosso povo. Levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido despertadas, renovadas, que estejam recebendo coragem e graça para se levantarem com decisões sábias,
corajosas, prudentes, equilibradas, para colocar em ordem na vida, se disciplinando. Força, que a partir de hoje coloquem força naquilo que é preciso, para fazer o que é preciso, para atuar onde é preciso. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje teremos uma única reunião às 7, não teremos mais, mas amanhã casa firme, com muita alegria, e assim vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Tenha um dia lindo, um feriado maravilhoso, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2022. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2023? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2022 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados, mas sim o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel. Agora você pode seguir a Bispa Cléo no TikTok. Sempre conectando você à Palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora, @Bispa Cléo.